Stocks sell at silly prices from time to time. It doesn't take a high IQ to figure out that they're cheap, but it does take a temperament that's willing to step up and actually act. Todos os anos ele divulga uma carta para os seus acionistas onde detalha todos os retornos das ações da Berkshire, que é o seu fundo, desde que ele assumiu o comando em 1965. E acredite, pasme se quiser, desde então até agora ele teve uma média anualizada de 20,1% ao ano, enquanto o S&P 500, ou a média do mercado, como você queira chamar, teve um rendimento de apenas 10% ao ano. Se a gente pegar o retorno total da Berkshire, que durante todo esse tempo é de 3,6 milhões por cento, contra 30 mil por cento do S&P 500. Se a gente for fazer uma comparação, se você tivesse investido R$1 na Berkshire, hoje você teria 36 mil reais. E se você fizesse esse mesmo investimento de R$1 no S&P 500, você teria 3 mil reais apenas. Então nesse vídeo a gente vai tirar um tempo para escutar os conselhos do Warren Buffett, principalmente que se enquadram nesse momento que a gente está enfrentando agora, em 2023, com esses pontos que estão infligindo o mercado internacional e o cenário macroeconômico. Então, qual que é a situação em que a gente está enfrentando? A primeira coisa que a gente precisa ver é a correção do mercado de ações. O mercado está caindo. Nos Estados Unidos, o S&P 500 corrigiu 20% no último ano, em 2022. E aqui no Brasil não foi diferente. A gente não teve uma queda tão acentuada. A gente ficou ali no 3, 4% negativo. O Ibovespa também caiu em 2022. Além disso, o segundo ponto é que a gente está com a inflação muito alta. Embora, felizmente, a gente vê aí uma tendência de queda, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E você vai perceber que eu vou falar sempre sobre o Brasil e Estados Unidos, porque os Estados Unidos interferem muito na nossa economia brasileira. Você consegue perceber que a inflação, por conta do aumento da taxa de juros, está diminuindo. E por último, para a gente finalizar aqui os 3 pontos, é que a gente tem taxa de juros muito alta. E lá nos Estados Unidos, a gente pode chamar de taxa de juros crescente, que ainda não parou de subir. E provavelmente continuarão muito altas até o final de 2023, né? Com base no Fed, que é o Banco Central Americano, eles reafirmam que quer trazer a taxa de inflação de volta para 2%. E eles não vão parar de aumentar a taxa básica de juros dos Estados Unidos até chegar nesse ponto. No Brasil, a gente já está com mais de 7 meses com a taxa básica de juros de 13,75%. A inflação cedeu, a gente está com os juros real aí de aproximadamente 8%, só que provavelmente a gente vai continuar com essa taxa básica de juros mais alta por um bom tempo. A previsão pelo Boletim Focus é que diminua até o final de 2023, mas que continue alta na casa dos 12, 10%. E você pega todos esses 3 pontos, junta isso a uma possibilidade de recessão de um tamanho gigante ao longo do ano. Bom, para os investidores, a gente realmente precisa parar e analisar. Bom, então vamos começar do começo. O primeiro dilema: o que fazer, você que é investidor, o que você deve fazer quando o mercado de ações está corrigindo? O que o Warren Buffett nos ensina sobre correção no mercado de ações? Qual que é a sua atitude? O que você tem que fazer agora nesse momento em que as ações estão desvalorizando? A little bit about the fact that the market's down almost 800 points this morning. Yeah. Concern for you? Well, no, that's good for us, actually. We're a net buyer of stocks over time. And just like being a net buyer of food, I expect to buy food the rest of my life, and I hope that food goes down in price tomorrow. When stocks are down, we're going to be buying on balance. And who wouldn't rather buy at a lower price than a higher price? People are really strange on that. I mean, because most people, most of your listeners are savers. And that means they'll be net buyers, and they should want the stock market to go down. They should want to buy at a lower price. And they have that feeling that they just feel better when stocks are going up. A gente cai claramente em um viés comportamental aqui, onde a gente quer participar de algo quando ele está em tendência de alta, mas não quer participar de algo quando está em tendência de queda. O que Warren Buffett explica nessa entrevista é que você deveria ficar satisfeito, inclusive feliz, quando você compra as ações que estão caindo. Porque você, teoricamente, deveria ter assumido um papel de investidor de longo prazo. Se você assumir um papel de investidor de longo prazo, o que você vai fazer para o resto da sua vida? Comprar ação. O que você também faz o resto da sua vida enquanto você sobreviver? Você vai consumir alimento. E ele usa esse exemplo. Enquanto você está vivo, você quer comprar comida. Se a comida está mais barata, você não acha bom? Então por que se o resto da sua vida inteira você vai comprar ações, e se as ações estão baratas, você fica triste na hora de comprar? Se você é um investidor de longo prazo, tem menos de 60 anos, você deveria sim acumular muitas ações quando as ações estão caindo, despencando, mais baratas. Quando elas estão subvalorizadas, você deveria estar ali aportando o máximo de dinheiro que você conseguir para acumular maior número de cotas. Ah, e por que você falou 60 anos? Porque se você tiver mais de 60 anos, aí realmente você não vai querer que as ações continuem caindo.
porque você já vai estar ali naquele momento de renda passiva, de aposentadoria, onde você pode decidir movimentar suas ações. Como que você vai movimentar? E quando eu digo movimentar, entenda vender. Como que você vai vender uma ação para colocar em um outro ativo gerador de renda se você está com a ação em queda? Então, se você tem mais de 60 anos e é um investidor de longo prazo, você não pode agora comprar ações que estão desvalorizando. É melhor você manter o seu dinheiro em algo mais seguro, como, por exemplo, a renda fixa. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. O que eu mais gosto nesse vídeo é que o Warren Buffett ele destaca e é bem claro ao dizer que você é pego numa armadilha emocional, né? E que a maior parte das pessoas realmente não tem psicológico para ter ações, porque se você se sente mal comprando as ações quando elas estão caindo, você está com um comportamento totalmente enganoso, né? Você tem que, como a própria famosa frase do Warren Buffett diz, comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos. E isso remete a uma citação muito famosa sobre os investimentos, né? O mercado de ação é o único lugar onde as pessoas saem da loja durante uma promoção. Pense nisso, quando é Black Friday e a gente está sempre comprando, por que a gente fica mais feliz quando uma televisão é vendida pela metade do preço? A gente não fica muito feliz quando a ação que você já compra todos os meses fica pela metade do preço. O que acontece no mercado de ações? Para os investidores de longo prazo, a gente deveria realmente nos animar com a queda do mercado de ações. E olha só o que o Warren Buffett fala nessas duas entrevistas. People should not own stocks at all because they just get too upset with price fluctuations. If you're going to do dumb things because your stock goes down, you shouldn't own a stock at all. No, I mean, what are dumb things? Selling a stock? Yeah, selling a stock because it goes down. I mean, if you buy your house at $20,000 and somebody comes along next day and says, "I'll pay you 15," you don't sell it because the quote's 15. But some people are not actually emotionally or psychologically fit to own stocks. But I think more of them would be if you get educated on what you're really buying, which is part of a business. If you worry about corrections, you shouldn't own stocks. I mean, if you can't take your stock going down, it's going to go down sometime if you own a stock, so why worry about it? I mean, the point is to buy something that you like at a price you like and then hold it for 20 years. And you should not look at it day to day. If you bought a farm or apartment house, you wouldn't get a quote on it every day or every week or every month. So it's a terrible mistake to think of stocks as something that bob up and down and that you should pay attention to those bobs up and down. Em resumo, então, presta atenção aqui, ó. Para a gente terminar esse primeiro ponto e passar para os próximos, Warren Buffett diz o seguinte: você tem que estar preparado para as correções de mercado, porque elas vão acontecer. E quando elas acontecerem, é ali que você tem que aportar a maior parte do seu capital. É ali que você tem que trabalhar para caramba para poder conseguir aportar mais ainda. E o seu comportamento deve ser ficar feliz e animado, e não assustado e triste. Isso que é realmente investir em um momento de queda, em um momento de bear market, quando o mercado de ações está derretendo. Então vamos passar para o segundo ponto, que é como que a gente investe em momentos de inflação alta. Porque presta atenção, quando a inflação está alta, os preços das coisas sobem. Quando você vai no mercado, as coisas estão mais caras. E não está mais caro só para você, está mais caro para as empresas também. E as empresas perdem um pouco do seu lucro porque o gasto para a produção daquele produto que ela já vinha produzindo fica muito mais alto. A inflação também bate nas empresas. Então, qual que é a nossa tomada de decisão como investidor quando a gente dá de cara com a inflação tão alta como está aqui no Brasil e como está lá nos Estados Unidos também, né? A nossa economia é muito mais dolarizada do que você imagina. E quando a inflação está alta nos Estados Unidos, isso respinga em todo o planeta. Qual é a decisão que você deve tomar como investidor e o que o Warren Buffett fala, o que ele ensina de como a gente deve investir quando a inflação está alta? Many years ago that it's an invisible tax that only one man in a million really understands. The best investment against inflation is to improve your own earning power. The best passive investment, I think, is a good business. If you own an interest in a good business, you're very likely to maintain purchasing power no matter what happens to the currency. But it's interesting, in the United States, the value of the dollar since I was born has declined by 94% to 6 cents. But things can work out pretty well even during inflationary times. I mean, if somebody told me when I was born, that the dollar bill is going to go to 6 cents, I might have said, let me go back. I'm not interested in emerging into that kind of a world, but actually it's worked out pretty well, so I have no complaints. Esse vídeo aqui ele é muito interessante, ele tem muito conteúdo. A gente precisa desmembrar um pouco de coisas aqui e esclarecer esse conhecimento que foi passado. Em primeiro lugar, para você vencer esse ponto de inflexão da inflação, né, quando ela está subindo muito, para você vencer e conseguir sobreviver nesse momento, você tem que aumentar o seu income.
Warren Buffett diz que você precisa aumentar o seu poder de compra. E como que você faz isso em um momento de alta inflação? Aumentando a sua receita. Então você tem que se tornar mais valioso para o seu empregador, de modo que a sua renda possa subir junto com a inflação. A gente tem correção de salários, né, anualmente, mas nem sempre essa correção vai bater ali junto com a inflação. Então você tem que aumentar o seu valor para que a sua receita suba junto com a inflação. Mas além disso, o Buffett diz que a melhor estratégia passiva para que você possa implementar na sua carteira de investimentos para anular a inflação é encontrar um negócio de alta qualidade e permanecer investido nele. Buffett escreveu exatamente o que quis dizer com isso na sua carta aos acionistas lá em 1981. Ele diz que os melhores negócios para se possuir para combater a inflação têm, em primeiro lugar, a capacidade de aumentar os preços com facilidade. Mesmo quando a demanda pelo produto está estagnada, a capacidade não é totalmente utilizada. Se a empresa não tem medo de perda significativa de participação no mercado ou volume de venda de unidade, ela pode sim ditar o preço do seu produto. E em segundo lugar, eles precisam ter a capacidade de acomodar grande aumento de volume de negócios, muitas vezes produzidos mais pela inflação do que pelo crescimento real, com apenas um pequeno investimento adicional de capital. Into a drugstore, 7-Eleven or something, and you say, I would like a Snickers bar. And the owner says, oh, I've got something, the Musk bar, at 10 cents off the Snickers bar. You say, give me the Snickers. And if he doesn't give you the Snickers, you go across the street and buy the Snickers. It's probably easier to develop a new car than to compete with Snickers. But some products have terrific moats. Probably Elmer's glue does, WD-40. People that have an iPhone, they want to continue with a product that they've got. They want the new version. It's just easier for them. They've learned how to do everything, and their life's built around it and all of that. And moats are very useful. Costco has a moat in people's mind. I mean, Amazon can raise the price of Prime, 20%, and you can't do that unless you've built something within that image of the Amazon Prime that's based on reality that you're going to get a lot for your money and you're going to want to use it. And then you can raise prices $20. But if you're selling, some commodity product, you can't do that. You need a moat. O que o Warren Buffett quer dizer com isso? Para explicar o segundo ponto primeiro, o Buffett está simplesmente dizendo que as empresas se sairão melhor durante a inflação se elas forem escaláveis. Ou seja, se elas puderem acomodar um volume de negócio muito maior sem a necessidade de ficar tirando muito dinheiro do bolso para poder investir. Se a empresa tem a capacidade de escalonar o seu negócio sem muito investimento, ela vai conseguir vencer esse período de inflação. Pensa nesse exemplo prático aqui, uma empresa de mídia social, como o Instagram e o Facebook. Não custa quase nada para ele mostrar 3, 4, 5 anúncios em vez de 2. Isso vai monetizar e vai escalonar o negócio do Facebook. Mas agora pensa na Ford ou na Tesla, por exemplo. Para ela aumentar a produção de um carro para 2, ela precisa investir muito. E isso levaria muito tempo até se concretizar. Então o primeiro ponto é esse. Em momentos de inflação, você tem que investir em empresas escalonáveis. E o segundo ponto, o Buffett enfatiza que é realmente necessário, quando você está investindo em momentos de alta inflação, que você coloque o seu dinheiro em empresas que têm a capacidade de ditar o preço de mercado. Aumentar os preços sem perder a participação de mercado. Isso simplesmente significa que a empresa tem uma vantagem competitiva ou que tem uma marca muito forte que dá poder de precificação. Acho que você já pensou em uma marca aí na sua cabeça. Existem muitos tipos de segurança de mercado ou de segurança de marca por aí. Por exemplo, o Buffett fala muito sobre a Coca-Cola, a Apple, a Amazon. Todas essas 3 empresas têm características importantíssimas que você sabe e que você reconhece. Se a Coca subir 30 centavos, R$1, R$2 o litro da Coca, você não vai parar de consumir Coca. Quando você faz parte da sociedade da Apple, quando você compra um iPhone, você não quer se desfazer desse produto, você quer continuar tendo. Então, independente se a Samsung lançar um celular que é R$2.000 mais barato, e isso acontece atualmente, você vai preferir comprar o iPhone. Isso tudo é por quê? É porque você é burro e está pagando mais? Não, é por conta de uma pressão social conhecida como marca. As marcas têm muito poder. O simples fato de você colocar no peito a marca de uma camiseta e ela custar R$3.000, enquanto você consegue praticamente a mesma camiseta por um preço de R$200, só para carregar a marca no peito, para status social,
você paga os 3 mil. E existem muitas maneiras com as quais uma empresa pode ditar preço. A gente tem vários exemplos no Brasil também. A Petrobras, ela dita preço por monopólio, porque não existe outra. A B3, ela também dita preço dos emolumentos, das taxas, porque não existem outras bolsas aqui no Brasil. E quando a empresa tem poder de precificação, ela praticamente venceu o período da inflação. À medida que a inflação aumenta os custos da empresa e reduz os lucros, elas podem simplesmente aumentar os preços dos produtos finais e suas marcas vão protegê-las imensamente com toda a força para que ela não tenha queda nas vendas. Na verdade, no ano passado, quando a Coca-Cola aumentou seus preços de venda, na verdade o número de unidades vendidas aumentaram. Então, tá aí uma boa prova para você. Então, é assim que o Warren Buffett nos ensina a lidar com um período de alta inflação. E você já consegue adaptar isso para poder praticar aqui no Brasil e lá em investimentos exteriores, só com esse grande ensinamento do Warren Buffett. E agora a gente tem que passar para o terceiro ponto, que inclusive é um ponto muito importante, porque nós brasileiros passamos muito por isso, que é alta taxa de juros. O que a gente pode fazer e quais são as decisões que o Warren Buffett durante a sua caminhada tomou quando a taxa de juros dos Estados Unidos estava alta? O que ele recomenda que a gente faça? Qual que é a decisão que tem maior bom senso? Principalmente lá nos Estados Unidos, que a taxa ainda está subindo. Ah, Léo, mas aqui no Brasil a taxa básica de juros não está mais subindo. E eu concordo com você, tá 13,75 há mais de 7 meses. Mas isso não substitui o fato de que a taxa está muito alta. E a nossa economia é muito mais dolarizada do que você imagina. Então, mesmo que a taxa Selic estivesse em queda e tivesse um reflexo na Bolsa de Valores brasileira de alta, a gente ainda assim iria sofrer se a taxa básica de juros dos Estados Unidos estivesse subindo. Porque a inflação global, advinda da inflação dos Estados Unidos, é realmente impactante. Rates, basically are to the value of assets what gravity is to matter, essentially. And if I could reduce gravity's pull by about 80%, I'd be in the Tokyo Olympics jumping. E essa é uma maneira muito simples de você entender como que funciona a taxa básica de juros, né? Ela funciona como se fosse a gravidade para o mercado de ações. Quando a taxa de juros são muito baixas, o dinheiro fica muito barato. Imagina só você pegar um empréstimo com juros de 1% ao ano. É fácil de acessar para os consumidores, inclusive para as empresas. Isso significa que os consumidores vão ter mais gastos, as empresas vão ter mais lucros e mais possibilidade de crescimento, que foi justamente o que a gente teve aí depois de 2008, a gente teve tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos grande crescimento. Lógico, no Brasil a gente tem muito mais oscilação do que nos Estados Unidos, mas a gente se comportou com uma tendência de crescimento e a bolsa valorizou bastante. Agora pensa comigo, quando a gente está com a taxa básica de juros muito alta e ainda prevê a ascensão dela, isso significa que o dinheiro emprestado está mais caro, as dívidas comerciais se tornam mais difíceis de pagar, os consumidores têm muito menos dinheiro para gastar porque eles não conseguem pegar emprestado. Então, a gente cria um ambiente difícil para as empresas operarem e prosperarem. Muitas vezes aparecem todos os resultados financeiros negativados ou pelo menos com redução do lucro e isso afeta muito o preço das ações. Dá uma olhada nesse gráfico dos últimos 5 anos do S&P 500 e a taxa básica de juros dos Estados Unidos. Como você pode ver, as taxas de juros aumentaram em 2018 e o mercado de ação não oscilou tanto. Em 2019, as taxas começaram a cair e o mercado teve uma reação esplendorosa, subiu aí cerca de 2 anos seguidos, explodindo. No entanto, em 2022, quando a taxa básica de juros subiu, o mercado caiu cerca de 20%. Então, quando as taxas sobem, as ações geralmente sofrem. E isso é causado pelo mau desempenho das empresas e pela queda no valor das suas ações. Mas outro fator que a gente deve considerar com a taxa básica de juros são os bonds, o título Tesouro Direto. Os títulos de Tesouro Direto, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, são geralmente considerados retornos sem riscos. Quando eu digo para você que o Tesouro Selic tem 0 risco, isso é verdade. O único risco que a gente tem investindo em títulos públicos de países é se o próprio país falir. Qual que é a chance do Brasil falir? Qual que é a chance dos Estados Unidos falir? Então a gente considera títulos de tesouro retorno sem risco. Então você dá um empréstimo ao Tesouro dos Estados Unidos ou do Brasil e eles te pagam de volta esse valor
a um futuro com os juros acrescidos. Então, quando a taxa básica de juros são baixas, o governo honestamente não te dá muito interesse para você investir nele. Imagina só, se a taxa básica de juros estiver de 1%, você vai colocar o seu dinheiro no Tesouro Selic para render 1% ao ano? Não. Mas quando as taxas de juros sobem, se você comprar os novos títulos que são emitidos, esses te darão um pagamento muito maior. Como é o caso agora do Tesouro Selic, rendendo 13,75%. E lá nos Estados Unidos, uma taxa básica de juros de cerca de 5, 6, 7%. Isso se torna muito interessante. Agora, sendo bem sincero, isso é muito chato para nós que somos investidores de longo prazo, porque 80% do mercado de ação são apenas de gestores multibilionários com dinheiro de várias instituições tentando obter um bom retorno para os seus clientes com o menor risco possível. Então, o que você acha que esses gestores vão fazer quando a taxa Selic sobe? Muito do dinheiro profissional, que é essa da casa de gestão, vai sair do mercado de ação, que é arriscado, e vai voltar de volta para os tesouros, para a segurança dos títulos de tesouro. E essa venda no mercado de ação por grandes investidores fazem com que os preços das ações também caiam. E a gente tem um vídeo do Warren Buffett falando exatamente sobre isso, em uma ideia em que ele explanou em 1982 e 83. 82 or 3, when the long government bond got to 15%, a company that was earning 15% on equity worth no more than book value under those circumstances. Because you could buy a 30-year strip of bonds and guarantee yourself for 15% a year. And a business that earned 12% was a subpar business then. But a business that earns 12% when the government bond is 3% is one hell of a business now, and that's why they sell for very fancy prices. Ou seja, se você tem um negócio que rende 10% ao ano, isso é um negócio muito bom. Mas se você coloca esse mesmo rendimento de 10%, enquanto você tem uma taxa básica de juros de 13%, uma taxa de juros real de 10%, esse negócio que rende 10% já não fica mais tão atrativo. Você consegue o mesmo investimento rendendo a mesma coisa, sem nenhum tipo de risco. Agora pense nesse mesmo tipo de investimento que rende 10%, só que com a taxa básica de juros de 2%. O negócio voltou a ficar muito atrativo. Então o que a gente tira de ensinamento disso? Em curto prazo, em alguns momentos o tesouro vai estar muito melhor do que ações. Mas no longo prazo, e isso já foi comprovado durante muito tempo, inclusive durante toda a vida de investimento do Warren Buffett, as ações sempre vão superar o tesouro, porque as ações têm um rendimento muito mais escalonável. O tesouro ele não valoriza, ele só vai te pagar o juro anual prometido. Agora as ações elas valorizam, elas multiplicam o seu capital, pagam dividendos. Então as ações ela é um modelo de negócio onde historicamente é muito mais vantajoso você investir para o longo prazo. Então você que é investidor de longo prazo, que quer multiplicar o seu capital, que quer se aposentar com dignidade, você tem que ter a paciência de ignorar curto prazo, de ignorar esse fato de que o Tesouro Selic atualmente, por exemplo, está muito bom e investir em empresas agora, quando elas estão caindo. Porque assim a gente usa a queda e o preço das ações sobrevalorizadas ao nosso favor. A gente está usando, inclusive, um momento específico que vai ficar lembrado na nossa memória lá no futuro. Se você está investindo em Tesouro Direto hoje, e não tem nada de errado nisso, mas se você está investindo maior parte do seu dinheiro em Tesouro Direto, lá no futuro você vai falar, pô, eu poderia ter investido ali naquela ação, porque olha o quanto que ela multiplicou. A gente precisa reconhecer que a gente não pode fazer nada sobre os bancos centrais, nem do Brasil, nem dos Estados Unidos, nem de qualquer lugar do mundo. Então, eles farão o que eles quiserem. O que resta pra gente é jogar o jogo do longo prazo, pegar ótimos negócios a ótimos preços, enquanto as taxas de juros estão realmente altas. É assim que a gente enfrenta um ambiente de alta taxa de juros. E a sabedoria do Warren Buffett para nos fazer ultrapassar esses três principais pontos, correção de mercado com as ações despencando, alta inflação e alta taxa de juros, nos clareia muito, né, e nos valida, porque a estratégia que está sendo bem aplicada, ela é validada por grandes investidores. Se você está praticando uma estratégia e está aplicando ela agora, não está tendo resultado no curto prazo, mas o Warren Buffett vira para você e fala, continua fazendo isso, que no futuro você vai ter um grande rendimento. E aí você olha pro Peter Lynch, ele fala a mesma coisa. Você olha pro Ray Dalio, ele fala a mesma coisa. Você olha pro Luiz Barsi, ele fala a mesma coisa. Isso te valida, isso te dá mais segurança para continuar o que você tá fazendo. Eu espero que você tenha tirado algo útil desse vídeo, que você tenha acumulado grande conhecimento. Se você aprendeu alguma coisa, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Obviamente, muito esforço é dedicado no nosso vídeo. Você pode retribuir todo esse esforço com apenas 2 cliques. Um para dar o like e o outro para se inscrever. Se você chegou até essa parte do vídeo, eu agradeço enormemente sua atenção. Considere-se ser um inscrito do canal. Até mais investidores. Te vejo em breve.